Está no ar o podcast mais disruptivo do país. Disrupções! Voltando aqui depois de um longo, tenebroso inverno, comigo, Zé Leonardo, e esse aqui que vos fala, nosso amigo, nosso companheiro, nosso parceiro de todos os 51 episódios de Disrupções, o guru da nossa geração, Tony Dias! Hello, gente, voltamos. Depois de umas férias que não foram tão animadas assim, uma porrada de pancadaria. Muita coisa aconteceu nesse primeiro mês aí de... Primeiro não, nesses 3 primeiros meses de governo Lula, entendeu? Muita coisa aconteceu mesmo, para quem parece que foi ontem que o demônio foi para o inferno. As coisas estão bem intensas e bem complexas. O capeta ainda está no ar ainda. Tem que botar ele lá em Bangu 8. Lá. Bom que Bangu é quente pra cacete, bicho. Ele vai se dar bem na porra. Pois é, Tony Dias, prazer em reencontrá-lo, né? Depois dessas nossa interrupção. Eu não diria férias, porque eu não tirei férias, não, né? Eu acho que nem você, né, Tony? A gente continuou trabalhando. A gente não fez as disrupções, né? Porque as disrupções é uma parte das nossas atividades, né? E não é nem a que a gente faz para ganhar dinheiro, né, Tony Dias? Mas, assim, a gente faz por prazer mesmo. Mas, assim, em terapia. Mas, assim, então, férias a gente não teve, assim, lá e tudo mais. Mas, de qualquer forma, né, realmente o que você colocou foi uma coisa corretíssima. Né? Nunca vi um janeiro tão animado quanto esse janeiro. E, Tony Dias, justamente é esse janeiro que é um dos temas do nosso editorial de todos os dias, que é o nosso Palavras ao Léo, Tony Dias, né? E, no caso Palavras ao Léo de hoje, Tony Dias tem um título emblemático chamado Dos Escombros. Porque, meus amigos e minhas amigas, terremoto ou abalo sísmico é um movimento brusco e repentino do terreno, resultante de um falhamento. Portanto, a ruptura de uma rocha é o mecanismo pelo qual o terremoto é produzido. Essa ruptura causa a liberação de uma grande quantidade de energia, a qual gera ondas elásticas que se propagam pela Terra em todas as direções, Tony Dias. Essa é a definição científica, geológica de um terremoto. Infelizmente, meus amigos e minhas amigas, essa semana foi marcada por mais um grande terremoto. Mais uma vez na Turquia e na Síria, que vitimou cerca de 21 mil pessoas até o momento. Né? Infelizmente, a gente acha que até vai ter mais, pela magnitude do evento sísmico, do abalo sísmico. Né? E não foi a primeira vez que a região foi sacudida por um evento dessa natureza. E provavelmente não será a única, já que a região se situa bem no meio de uma placa tectônica, né? A placa da Anatólia. A Turquia, só para citar um dos países em questões, já teve vários eventos destes em sua história. Várias vezes a Turquia foi reduzida a escombros, por exemplo. Mas várias vezes se reconstruiu. E com muito sacrifício de seu povo. Aliás, como sempre. Cada país tem seus terremotos, meus amigos e minhas amigas. O do Brasil foi em 8 de janeiro de 2023. E foi fruto de um falhamento também. O das nossas instituições. Mais que falhamento,
mostraram o quanto as instituições brasileiras, sobretudo o Exército, a Polícia Federal e os aparatos policiais dos estados, estão podres, corroídos pelo fascismo. O tal Estado democrático de direito, essa ficção, digo eu, que sugere que todos numa sociedade desigual têm os mesmos direitos, mas que mesmo assim ainda é melhor que o Estado puramente fascista que, né, os golpistas tentaram implantar no Brasil, esteve a um passo de ser derrubado. Só não foi pela incompetência e amadorismo daqueles que planejaram o malfadado golpe. Esse terremoto político não está totalmente controlado, até porque terremotos não são controláveis. Seus impactos podem sim ser minimizados, mas não evitados por completo. Nesse sentido, o governo atual, o atual Lula, conseguiu, até um determinado ponto, minimizar os impactos desse terremoto. Em parte, né, gente? Uma das tarefas desse governo será, inclusive, erguer as instituições brasileiras dos escombros deixados pelo Bozo. Em janeiro, também tomamos ciência de um terremoto humanitário, o genocídio dos povos originários do Brasil, que cristaliza com duras imagens produzidas nas terras Yanomamis. Imagens estas que têm as digitais do garimpo e do governo que praticamente decretou um libera geral para essa atividade, tirando qualquer capacidade do Estado brasileiro de fiscalizar a atividade do garimpo e outras atividades ilegais que também existem nas terras demarcadas. Quando eu falo governo brasileiro, estou falando do governo anterior. Cabe frisar que o genocídio dos povos originários não é obra de um governo específico. Está presente desde 1500, mas é inegável a predisposição do governo Bolsonaro em legalizar, por assim dizer, qualquer atividade econômica na Amazônia, mesmo que isso signifique o fim dela e de quem nela mora. Fora isso, temos os escombros de uma economia que ainda sofre os efeitos da recessão, com inflação e desemprego ainda bem altos. Temos os escombros de 33 milhões de famintos que colocaram o Brasil de volta no mapa da fome. Os escombros de uma sociedade ainda dividida e polarizada. E os escombros de uma nação que ainda espera por novos abalos sísmicos, pois está bem reticente quanto aos rumos do país. Talvez seja mais fácil reerguer a Turquia e a Síria. Veremos. Depois disso, Tony Dias, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E, como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Puta merda, Léo, você sempre me bota numa rabada, bicho. Ah, é o que sobra pra gente, ué. É complicado. Falar nisso é muito complicado, bicho, porque, primeiro, o que aconteceu na Síria e lá na Turquia é coisa da natureza, bicho. É uma coisa que acontece, mas a gente tem impacto aí. Não tem como dizer, porque eu não sou geólogo, não entendo muito desse processo, mas não sei se isso tem a ver com esses impactos aí da crise climática. É uma coisa que é lamentável, é complexo demais, mas, tipo, é meio que natural isso. Então, isso aí é um problema sério que passa sobre as questões políticas. Tanto que o presidente da Turquia é um cara, é o Erdogan,
que é fascistoide também, tá entendendo? É do mesmo modelo aí do bolsonarismo, essa maluquice toda. Talvez seja até uma inspiração, né? Mas eu acho que ele não é tão. Só não é porque é muçulmano, cá pra nós. E também, bicho, porque a gente estava conversando antes de começar o programa. A extrema-direita brasileira ela é muito deficiente de. Ela tem um déficit aí de. Cognitivo. Não é nem cognitivo, bicho. Não chega nem a ser cognitivo. Eu acho que é uma coisa antes do cognitivo. Eu acho que é um déficit mesmo de interpretação de texto. É um problema aí eu acho que é um problema educacional. Eu acho que é uma má formação mesmo, porque, cara, é inaceitável ver aquelas cenas do dia 8 de janeiro. Eu acho que qualquer pessoa comum, quem sempre falou aqui, você pode ser de direita, você pode ser liberal, você pode ser conservador, mas você só não pode ser burro e reacionário. E esses caras são muito bizonhos, bicho, porque ali os caras estão lutando contra tudo que eles são contra. Eles fizeram tudo do qual eles são contra. Tá entendendo? E parece que é uma patologia, bicho. Parece que a gente está vivendo um apocalipse zumbi mesmo. Uma coisa muito estranha. Então, o que aconteceu dia 8, bicho, é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura, é uma insanidade. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que as pessoas veem no Jair Bolsonaro, tá entendendo? Eu não sei o que as pessoas veem no Eduardo Bananinha. O Flávio até que é um político tradicional. O Flávio Bolsonaro, acho que ele é o único ali normal nessa tribo. Porque eu acho que ele é um político fisiologista como qualquer outro senador de direita, tá entendendo? Um cara pragmático, um cara que vive dos esqueminhas. Então, agora eu não sei como as pessoas conseguem ter o Bolsonaro como líder, um homem covarde, bicho. Um homem covarde, um homem que abandonou toda a sua turma, que foi para os Estados Unidos, que fica lá igual uma mariquinha. Porra, eu não entendo essa galera que fala tanto em um herói e o herói deles é o cara mais covarde que eu já vi em toda a minha vida, bicho. Aquilo que a gente já comentou em outras vezes no programa, o Lula foi preso, falou que não ia aceitar nenhuma coisa, ia para o pau, conseguiu provar que o processo estava viciado, veio candidato, ganhou as eleições, está entendendo? E tem uma massa que é fiel a ele. Agora, essa massa que é fiel ao Bolsonaro, bicho, eu acho que são pessoas vazias, pessoas loucas que não estão entendendo o que esse cara fez na Covid, bicho. 700 mil pessoas. Hoje saiu aí a agência pública. Tá conseguindo cair? Não. A agência pública está fazendo um levantamento de todos os sigilos de 100 anos, só que ela não está no fuzuê, eles não estão focados no cartão corporativo. Os 100 anos do cartão corporativo, bicho, é fumaça. E eles estão pegando relatórios lá, bicho, que são complexos. 3 milhões de comprimidos de cloroquina. 2019, a produção de cloroquina não teve em 2019, só em 2020 foram produzidos 3 milhões de comprimido com custo altíssimo. Tá entendendo? Como que isso aconteceu? E aí viram que o Exército foi um dos maiores propagadores do uso da cloroquina. Tá entendendo as insanidades, bicho? Os caras estão com documentos lá que estão comprovando o Tratikov, aquele tratamento que tinha lá em Manaus, aquele genocídio que aconteceu em Manaus, aquela experiência igual o Josef Mengele, tá entendendo? Fez na Alemanha, coisas bizarras. Como a galera não enxerga o que esse cara fez no Yanomamis, cara.
a quantidade de garimpeiro que estavam lá, matando os índios, estuprando as índias, bicho. Tá Matando bebê, né? Matando o bebê, matando todo mundo com a água contaminada. Eu não entendo como as pessoas não conseguem enxergar isso, Léo. Tu tá entendendo? Eu não tô nem falando na questão econômica, eu tô falando na questão humanitária. O cara era um genocida, bicho. O cara era um genocida. O que a filha da mãe da Michelle fez, matou as carpas. Olha que ignorância, bicho. Matou as carpas e roubou o dinheiro da fonte, né? Mesmo, cara, eu nem vou entrar no mérito se roubou ou não, tá entendendo? Eu acho que nesse momento, eu acho que tá todo mundo pegando... Ela cometeu um crime ambiental, bicho. Sim, claro. Se pegou o dinheiro e doou para uma instituição que a mulher, uma coisa que é histórica. Tinham animais ali que foram doados na época de Fernando Henrique Cardoso. É uma desumanidade, cara, complexa. Quantas pessoas que morreram aí nesses últimos 4 anos que o cara cagou na cabeça, não fez a mínima questão de botar um tweet, mas quando o MC Reaça lá, que espancou a mulher até a morte, suicidou, ele falou que era um herói. É uma coisa que eu não consigo entender o que aconteceu com a população brasileira, bicho. Mas, Tony, Bolsonaro, o governo, pelo menos o governo, é passado. Né? Exato. O Bolsonaro... O que eu me pergunto, assim, né, é o quanto desse... o que dá para salvar disso aí? A nação, o Brasil, né, a nação, após esses 4 anos desses descalabros todos, que a gente, né, denunciou, não todos, porque a gente começou no meio do governo, né? A gente começou em 2020, né? Então não posso dizer que a gente denunciou isso desde o início, mas obviamente a gente, como ser consciente, ser crítico, a gente já era crítico a ele bem antes disso, né? E até por causa disso resolvemos fazer o Disrupções, né? Mas assim, o que sobrou desse Brasil e o que dá para reconstruir? Porque a minha impressão, né, é que tem uma fratura ainda, né, nesse país que não foi calcificada e duvido que será facilmente, né? Você me citou algumas pesquisas aí em off, essas semanas aí que nasceram, que nas bolhas bolsonaristas o apoio ao golpe é grande. Né? Assim, nas bolhas bolsonaristas, a frustração é porque não teve o golpe. Né? Olha só o descalabro. É claro que tem muita gente que olhou aquilo ali e falou, mesmo que apoiasse as pautas bolsonaristas, falou, não, isso aí eu não apoio. Mas, assim, dentro do bolsonarismo raiz, aquilo foi bem visto. E quem está sendo mal visto é quem? É aqueles que não apoiaram integralmente. Né? Então, assim, é o Lira que, né, não apoiou integralmente, né? E pelo contrário, hoje está tendo uma posição institucional, né? A gente pode criticar o Lira de tudo quanto é jeito, mas ele está tendo uma posição institucional. Ou tô errado nesse sentido, né? Isso não é mérito dele, não. Não tô dizendo que não. Estou falando que ele está tendo uma posição institucional. Né? O Pacheco, que tem uma posição institucional, o Alexandre de Moraes, que tem uma posição institucional, e que muitas vezes eu discordo, inclusive, dele, né? Mas, assim,
teve uma posição institucional. Esses caras estão sendo atacados, né? Então, isso é preocupante, eu acho, né? Nesse sentido, porque, de fato, você mantém incubado um vírus que, se não for bem tratado, ele pode se tornar uma epidemia, né? Aliás, como se tornou. É muito doido, Léo. Então, é complicado, virou uma doença, bicho. Eu tenho conhecidos meus, eu tenho amigos, eu tenho colegas, pessoas próximas. Aqui onde que eu moro, bicho. Aqui, se você pegar o quarteto, tudo, os vizinhos da frente, o vizinho do lado, os dois vizinhos do lado, os vizinhos de trás, todos eles têm uma bandeira do Brasil na porta da casa. Todos eles acreditam que Bolsonaro foi roubado. Sim, tem isso, né? É uma insanidade. Os caras não estão vendo o que os caras dizem. Que ali são venezuelanos que fugiram da Venezuela, do regime comunista de Maduro. E a esquerda está forjando isso. Essa dos venezuelanos eu não sabia, não. Bicho, é uma loucura. É uma loucura. O governador de Roraima disse que ali só tem bicho. Sim. Porra, cara, a gente tem que entender o seguinte: se os caras querem viver daquela maneira, gera infraestrutura, beleza, mas deixa eles viverem o modelo deles. Não é assim, incompatível, né? Não é, os caras vivem muito, talvez até melhor do que a gente, que eles não têm boleto. Boleto é uma merda, né? Eles não têm a porra do boleto. Então, eu acho que é necessário, bicho. Eu acho que Não, e eu acho que que as pessoas têm que ver da forma como querem. Se eu quiser viver como os Yanomamis, eu quero ter o direito. Se eles me aceitarem, eu quero ter lá. É que eu não quero, né? Mas se eu quiser, eu quero ter esse direito. Por que não? Então, eu acho que a gente está no momento agora de dar uma pausa e ver as coisas que estão acontecendo, as coisas que podem melhorar. O aprendizado do Bolsonaro nesses 4 anos é uma coisa que a gente precisa exercitar todo dia, bicho. A gente precisa exercitar. Por quê? A gente vai ter dificuldades nesse novo governo do Lula. O Lula vai ter muitas dificuldades, talvez nem por causa do que ele vai repetir 2002. Ele não vai repetir 2002, não vai ser um governo excepcional. Está entendendo? Vai ser um governo que começa com menos de 40 dias, toda a imprensa dando porrada nele. Toda a imprensa hegemônica dando porrada no Lula, dizendo que ele está peitando o Banco Central, que ele está peitando a autonomia do Banco Central. Mas não tá? Cara, Mas é bom estar. Eu acho assim. Detalhe fundamental: eu escuto o discurso do Lula. Eu não estou querendo passar pano no Lula, não, porque a gente pactuou que as coisas positivas a gente vai falar, as coisas negativas a gente vai criticar. O programa de Disrupções ele tem isenção. Ele tem isenção. Só que o governo Bolsonaro foi tão ruim que ele não tinha nenhuma coisa positiva para falar. Então a gente não conseguiu falar nada de positivo daquele governo. Mas nesse governo, aí eu vou falar as coisas positivas. O que ele está fazendo, ele não está questionando a autonomia do Banco Central. Ele está questionando uma política de meta de inflação que o governo a ala política tem que interferir sim. Tem que ter um diálogo. Porque isso é importante. Não é nem a questão da taxa de juros, que o governo sabe que não vai abaixar tão rápido assim. Mas é a meta de inflação, é a meta inflacionária. É entender como isso funciona, como funciona essa meta inflacionária. Porque dentro tem uma coisa que a grande mídia que passa pano para os três bandidos da nação,
que passa pano para os 3 bandidos na nação, que deveriam, essa hora, estar na papuda, tá entendendo? Ou então em Bangu 8, que é o trio lá do Garantia, que depois a gente vai falar sobre isso. A grande mídia, ela não diz que a decisão da meta de inflação é composta de três agentes, que é o ministro da Fazenda, que na época que o Paulo Guedes governou, era ele que decidia junto com o presidente do Banco Central. Então você tinha um alinhamento ali, porque você não tinha o terceiro ator, que é o ministro do Planejamento. O que eu acho que o governo está tentando até isso. Né? O que acontece, o que o Lula está levantando, ele levanta da mesma forma que Bolsonaro, nos 4 anos, como o próprio Michel Temer. Michel Temer levantou a bandeira do semipresidencialismo, bicho. Tá entendendo? O Bolsonaro levantou a bandeira do armamento. O Lula está levantando a bandeira do vamos para a mesa, vamos discutir a política monetária brasileira. E o que está correto. Você acha que o governo não tem que participar dessas discussões? É isso que eu estou dizendo. Tem que participar. Isso. Porque eu ouço assim, muitos analistas que parece que o governo não tem que participar dessas discussões, que independência do Banco Central significa que em nenhum momento vai haver uma discussão entre Banco Central e sociedade. Só que tem um detalhe. A autonomia do Banco Central é um dispositivo para que você não derrube o presidente. Porque vamos dizer que se fosse no modelo tradicional, o Campos Neto já estava lá na vala. Sim. Tá entendendo? Certo ou errado estaria na vala. Certo ou errado estaria na vala. Beleza. Agora, o que está sendo debatido é o seguinte: existe o Conselho Monetário Nacional. O que a grande mídia está fazendo é o seguinte, que a decisão política do Conselho Monetário Nacional são decididas entre 3 agentes, que é o ministro da Fazenda, o ministro da... que nesse caso não vai ser a Simone Tebet, vai ser a outra ministra, que eu esqueci o nome dela, que é a ministra de Gestão, e o Campos Neto. A decisão vem dos 3. Sim. A decisão não é do Campos Neto, simplesmente. E a grande mídia sabe dessa prerrogativa que tem. Só que a grande mídia, o que ela está fazendo? Ela está fazendo como ela sempre fez, confundindo a população. Porque no governo Bolsonaro tem um detalhe muito grande que ninguém parou. Eu não vi nenhum analista... O Paulo Guedes era o ministro dessas 3... Guedes, ele era o cara que tocava a política de câmbio no Brasil e a política monetária. O Campos Neto apenas validava o que ele dizia. Sim. Eu lembro de um programa que a gente fez aqui, se eu não me engano, em março ou abril, que a gente botou o áudio, que saiu até no Antagonista, do André Esteves falando que Campos Neto ligava para ele para perguntar qual era a taxa ideal do câmbio e a meta de inflação. É muito complicado a gente falar isso. Aí os liberalzinhos aí ficam... O governo Bolsonaro, ele não se importava com isso. Ele não se importou. Para tu ver como ele era um cara tão ignorante, em plena campanha, aumentaram a taxa de juros de... Deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui, ó, para tu ver como ele era tão bizarro. Está onde? Bastidor da política. Mas, Autório, eu acho que nessa questão tem uma outra discussão também, né? Não, eu acho que vou chegar lá. Peraí, rapidinho. Ó, eu acho... Em março, em 2 de fevereiro, há 1 ano atrás, a taxa era de 10,75. Depois aumentou em março para 11,75. Em maio, aumentou para 12,75. Em junho, aumentou para 13,25. Em agosto, em plena campanha política, aumentou para 13,75. Para tu ver como o Bolsonaro era um cara tão imbecil
Que os caras aumentaram a parada e ele cagava e andava para essa porra. Tanto que. Até porque ele não entende dessa merda, né? Ele não entende, e como todos os políticos, não havia dialética no governo Bolsonaro no quesito economia. Então, no Lula vai ter mais, né? Até demais, né? O Lula tá tendo. Porra, o cara quer botar André Lara Rezende, bicho. Pois é. Pra tratar desse bagulho. Eu não sei se tanta dialética. Eu não sei se tanta dialética assim faz bem, mas tem. Mas aí é que tá, bicho. Para você poder tratar de economia, bicho, você não pode ter só uma visão. Claro, não, isso é verdade. O que eu enxergo, o que o Lula está propondo, é um debate, bicho. É um debate. E detalhe, ele cresce com essa crise do capitalismo brasileiro, que o capitalismo brasileiro está em crise. E tem uma outra coisa, Tony, que eu acho que as pessoas não estão discutindo, que estão discutindo a superficialidade, que é essa questão Lula versus Campos Neto. Isso é superficial, isso é conjuntural, né? O que é o conjuntural? O governo está fazendo uma pressão para o Banco Central ou abaixar os juros ou aumentar a meta da inflação. O Banco Central aumentou a meta da inflação, né? Então, assim, de certa forma, recuou, né? Mas isso é o conjuntural. Qual é o estrutural, assim? Pô, a discussão é o seguinte: será que, né, só dá para conter inflação com juros altos? Essa que é a questão. Exatamente. As pessoas não têm, assim, os economistas. Eu não sou economista, Tony Dias, né? Você tem mais estudo em economia do que eu, né? Eu estudo economia por uma questão mais de ser historiador e interessado nesse ponto, que precisa entender esses problemas para poder explicar, né, para os meus alunos. Mas eu não sou um expert, eu não me deparo, não me debruço sobre os problemas econômicos do Brasil e do mundo para encontrar uma solução, que é a função dos economistas, né? Acho claro que pelo que eu tenho de leitura, eu sei me situar, de certa forma, nos debates econômicos, né? Mas, assim, eu, obviamente, sei que não é taxa de juros não é a única maneira de você combater a inflação, né? Principalmente uma inflação que não é uma inflação de demanda, né? Ou seja, você não tem consumo no Brasil hoje para sustentar uma inflação. Né? Cara, você tem, inclusive, uma demanda represada no Brasil, né? Que precisa ser estimulada. E aí sim, aí você vai ter aí você pode ter uma espiral inflacionária de demanda. O problema da inflação brasileira é um outro problema. Sabe o problema da taxa de juros no Brasil? Que entra o problema da inflação? A inflação esse ano foi de 6%. Sim. Beleza? 6%. O que acontece? A taxa de juros está 13%. Pois é. O que acontece? Essa taxa de juros a 12% foi porque em 2021 a inflação correu 10% da fortuna dos caras. Aí o que os caras fazem? Você aumenta a taxa de juros para 12%. Para tirar o atraso, né? Para tirar o atraso. Então, o debate que está sendo feito é o seguinte: se a inflação está em 6%, bicho, por que a taxa de juros está em 13%? É um debate, bicho. E eu fiz o L para poder ter esse debate. Eu votei no Lula para que a gente não tenha um governo altamente liberal como foi. Eu defendo um debate. Eu defendo que seja conversado ali, que o Campos Neto vá lá no Congresso para poder explicar isso de uma outra forma. Vamos para o debate. Só que aí o que acontece? Toda a grande mídia, antagonista, Globo... Por que ele não pode prestar contas à nação? Né? Porque ele não quer explicar por quê? Porque ele não tenta me convencer que a minha tese... Claro, ele pode até conseguir. Mas é porque os grandes bancos hoje, bicho, que aí a gente está num problema, Léo. O que o governo Lula... O grande problema do governo Lula é o seguinte: primeiro, a mídia tradicional ela está falida. A mídia tradicional ela está falida, ela depende. Praticamente os bancos compraram todos os veículos. Quem é dono da CNN?
Quem é dono do grupo Bandeirantes? Quem é dono da Globo? Não Tá é mais, tudo. não é mais o Johnny Saad, não é mais o Johnny Saad, não? É ele, mas só que eles têm banco por trás. Ah, tá, claro. Os bancos botam muito dinheiro para poder manipular a grande imprensa para a gente se tornar um país liberal, bicho. Tu tá entendendo? O banco, o antagonista é daqueles caras do Empíricos. É do mesmo grupo. Não, todos esses veículos têm um think tank por trás, né? Esses institutos, tem todo um think tank por trás, né? Então, o que eles fazem? Tu pode ver, cara, o problema que aconteceu no governo Bolsonaro era que Bolsonaro era um cara muito desagradável. O Bolsonaro era um cara desagradável. Se o Bolsonaro fosse um Zema, se o Bolsonaro, se tivesse no lugar do Bolsonaro o Tarciso, vamos botar o Tarciso, bicho, ele teria ganho a eleição do Lula, que todo o mercado ia ficar em cima dele. O mercado só se dividiu porque sabia que um golpe de Estado ia aniquilar mais um ano, mais 4 anos de governo Bolsonaro. Eles não conseguiriam fazer mais nada no Brasil, porque o ditador, no segundo mandato, é onde eles arrepiam a porra toda. Então, Bolsonaro ia surtar, bicho. Bolsonaro ia surtar, Bolsonaro ia tacar fogo no Brasil. Ele ia achar que, inclusive, ele era maior que o mercado, né? Exatamente. Então, o que o mercado fez? Optou, a Faria Lima optou do Lula poder entrar, porque achava que o Lula ia fazer o mesmo esquema. Só que o Lula está fazendo o seguinte, bicho, vamos conversar, vamos debater. Não, olha só, ele não está se negando a fazer o esquema. Ele quer conversar, ele quer levar para o debate. Ele quer, até por uma questão política, né? Ele falou, olha, eu não quero assumir o ônus, né, sozinho. Porque é o seguinte, ele sabe que o remédio para a crise brasileira é um remédio amargo. Sabe? E ele está bem assessorado, bicho, porque tem um detalhe. Eu acho que ele não. Eu acho que o Lula, desculpa aí te interromper, Tony, mas eu acho que o Lula não quer assumir o ônus, né, das medidas que ele vai ter que tomar sozinho, né? Ele quer, assim, sabe, olha, vocês vão estar comigo? Porque se vocês vão estar comigo, eu vou assumir esse ônus. Agora, se vocês não tiverem, eu vou para o caminho que eu achar que é melhor, mesmo que esse caminho seja o caminho do populismo econômico, né? O dito populismo econômico, né? Então acho que ele está pensando meio nisso. É uma negociação. Ele não está questionando a independência do Banco Central. Ele não está questionando nem a taxa de juros. Ele quer saber se o mercado vai com ele. Eu acho que é isso. Cara, o Lula tem os melhores assessores. Pode garantir isso. O que tem de gente boa trabalhando com o governo Lula é uma coisa absurda. Eu nunca vi isso em toda a minha vida que eu acompanho política. Nem na época do primeiro ou segundo governo dele. Ele botou as melhores pessoas, tirando ali aquela porra do União Brasil ali, do MDB ali, ele tem os melhores... Mas é que faz parte da negociação política, né? Não tem jeito. Faz, mas eu não vou questionar isso. Mas a equipe econômica dele, bicho, ele botou nego, ele tá buscando os melhores economistas do Brasil. Inclusive o Haddad. O Haddad é um quadro. O Haddad é um quadro, o Camilo Santana é um quadro. É um quadro. O Júlio Dino é um quadro. O é um quadro. Dias é um quadro. O ministro da Casa Civil é um quadro. Inclusive, o seguinte, são quadros, né, que, na visão dele, eu interpretando o Lula, na visão dele, não vão deixar a corrupção correr solta. Porque ele sabe o que isso custou para ele nos 2 primeiros mandatos dele, né? Não vai deixar correr solta, né? Porque o Brasil, bicho, infelizmente, o que aconteceu é o seguinte, a gente teve 2 pessoas erradas. A gente teve o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Paulo Guedes é o cara mais anacrônico que tem no
mundo, bicho. O Paulo Guedes é um especulador. Ele não é um economista. Ele não pensa no processo. Ele pensa em ganhar dinheiro. Ele só pensa no acúmulo. O Paulo Guedes só pensa no acúmulo, no acumular. Ele acha que economia é acúmulo. É ficar rico, é ficar rico. Só que o que acontece, bicho? Não adianta você ter meia dúzia de pessoas bilionárias e você tem 33 milhões de pessoas passando fome. Tem que mudar essa lógica. O empresariado ganha, bicho. Eu acho que o empresariado ganha muito mais se ele investir em economia verde e tentar combater a desigualdade, bicho. Repartir um pouco desse bolo. Tá entendendo? Então, mas aí, Tony, eu vou dizer que é o seguinte, a concepção do empresariado brasileiro, né, da burguesia brasileira, que tem que falar o termo mais... o empresariado brasileiro, as pessoas entendem, mas a burguesia é um nome científico, é a classe. A burguesia brasileira, ela não tem um projeto de país, né? Ela tem, assim, nunca teve, né? E só em determinados momentos, quando teve assim algum dirigente capaz de formular isso, né? Mas em geral, o projeto da burguesia brasileira é ser subsidiária do imperialismo, né? No caso, no nosso caso, é o imperialismo dos Estados Unidos, norte-americano. Mas pode ser da China também. Se for mais vantajoso, eles vão para a China, né? Então, assim, nunca houve um projeto assim, não é que nunca, né? Mas ao longo da história brasileira, por raros momentos, essa burguesia, essa classe dominante, esse empresariado, teve um projeto de desenvolvimento do país. Isso é diferente de outros países, inclusive nossos vizinhos. A burguesia argentina teve, por exemplo, né? Tá numa merda hoje também, a Argentina, então isso não quer dizer nada, né? Mas a burguesia argentina se preocupou com a educação do povo. Isso fez toda uma diferença, assim, do ponto de vista, né, cultural, do ponto de vista educacional lá, né? Isso aí não digo com nenhum complexo de vira-lata, não, porque eu não tenho isso, né? É só uma forma da gente poder entender, né, o atraso, a questão da elite do atraso, né? O atraso da elite brasileira, da burguesia brasileira, está nisso. Ela nunca conseguiu compreender, de fato, que ela lucra mais se ela tiver um país próspero. E não, essa que é a questão. Essa é a elite do atraso. Ela é tão míope que ela não consegue ver que se o pobre, né, deixar de ser pobre, né, e passar a ter condição de consumir, ela vai lucrar com isso. Exato. Né? Eu acho que esse é o ponto, assim, que eu acho que mais estrutural, que eu acho que a gente tem que entender também. E eu acho que é um problema, e é por isso que a burguesia brasileira, mesmo tendo lucrado pra caralho no governo Lula, né? Os bancos lucraram pra caramba, o agronegócio lucrou pra caramba, né? O seu Manel da padaria lucrou pra caramba por causa do Bolsa Família. Cara. E eles não conseguem entender isso, entendeu? A Cecília trabalhava em clínica popular, bicho. Cecília fala, cara, eu ganhava muito dinheiro. Ela ganhava muito dinheiro. Ela atendia 15, 20 cara, pessoas. Eu sou professor de Estado, né? Sabe qual foi o período de maior valorização do meu salário? No governo Lula. Sérgio Cabral, no caso do Estado, Sérgio Cabral. Do Lula. Cara, esse período, né? Exato. Por quê? Porque o Brasil estava produzindo de alguma forma, né? O pobre estava consumindo e, obviamente, isso gerava imposto, né? Isso gerava renda para o Estado também. Também, mas não digo nem isso, bicho. O que acontece é o seguinte, quando você...
Tinha a questão do petróleo aqui também, de royalties, tinha tudo isso, né? Tinha uma porrada de coisa acontecendo, bicho, para ter uma ideia. Quando foi a época que o agronegócio prosperou no Brasil? Através de quem? Do dinheiro injetado em pesquisa da Embrapa. Sim. O agronegócio hoje é a potência que ele é graças às pesquisas da Embrapa. Porque quantas vezes, bicho, a galera da Embrapa tinha dificuldade de chegar nas fazendas, porque os fazendeiros não queriam que eles entrassem lá. Tá entendendo? E no momento que a Embrapa começou a entrar e começou a ensinar novas técnicas para eles, as coisas se modificaram. Então, tem muita coisa que eu vejo alguns analfabetos, alguns ignorantes falando, é que eles acreditam na porra do livre mercado, bicho. Você me botou num grupo que eu felizmente saí, eu acho que você também, que era um pessoal assim muito esquizofrênico nessa questão, né? Não, e ali eu vou te falar uma coisa, ali estão os maiores pensadores da técnica. Pois é, rapaz, essa que é a questão, né? Porra, para ter uma ideia, tem um camarada aí, eu gosto dele pra caralho, mas eu gosto mais pelas ideias que ele tem na questão de transmídia. Aí a gente começou a fazer um projeto no final do ano passado que era analisar as notícias. Então, a gente fez uma base, eu comecei a pegar 21, selecionando 21 portais, aí estava desenvolvendo uma... Eu tomei pânico dele porque ele falou que dia 8 de janeiro, quem fez aquilo tudo ali foi a galera do infiltrado do PT. Pois é isso, né? É a caverna digital desse pessoal, né? E aí ele mostrou vários vídeos explicando. Eu falei, porra, bicho, na boa, o projeto é maneiro, mas eu não vou prosseguir contigo, não, meu camarada. Não dá. Não dá. Tá entendendo? Falou que era infiltrado, que era MST que estava lá, que a galera que estava protestando não entrou na porra. Tá entendendo? E aí eu fiquei falando, porra. E aí eu tô falando de um cara que é pós-doutor, professor, um dos maiores pensadores em tecnologia do Brasil. Então, a questão toda que me vem à mente é o seguinte: a formação não quer dizer nada, o diploma não quer dizer nada, bicho. Nada. Então é muito complexo a gente falar hoje do Brasil, dessa galera que adoeceu, bicho. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito mais a questão psicológica. Pois é. Para trazer essas pessoas para o centro da meta. Pois é. É divã, Rivotril e cadeia para alguns, né? Acho que a questão é essa. Cara, tem que, na boa, eu tenho que legislar as igrejas. Na boa, não dá para as igrejas continuarem da maneira que elas estão. Não dá. Tem que ter, tudo bem, você tem direito a culto, tem direito a... Mas no momento que um pastor sobe no púlpito, que ele fala que comunismo é coisa do demônio, bicho, eu não sei. Eu acho que está na hora de começar a ver o que está sendo passado nas igrejas. Não é caça-bruxa, não é nada. Eu acho que as igrejas têm que começar a ser penalizadas. Eu acho que está na hora de intervirem nas igrejas. Não é por questão, Tony, você está querendo fazer igual o Daniel Ortega, caçar os cristãos. Não é isso. Não dá, bicho. Não dá. Não dá para você aceitar os pastores falando as aberrações que esses caras falam, não. Eu acho que está na hora do cara respeitar a fé, bicho. Eu acho que o verdadeiro cristão ele tem que começar a respeitar a própria fé dele. Começar a pegar esses malucos aí, esses pastores aí, que falam essas aberrações todas usando a fé das pessoas para poder fazer manipulação, bicho. Eu acho que tem que, se não entrar nesse caminho aí de não intervir, não... Eu sei que tem o culto, direito a culto, eu sei que é um país laico, mas não dá para deixar eles
usarem uma prerrogativa deles para fazer desinformação. Tá entendendo o que eu estou falando? Claro. Eu não estou entrando no mérito de perseguir religião, tá entendendo? Eu acho que cada um tem a sua religião. Mas está na hora de começar a responsabilizar esses pastores, esses líderes religiosos, seja padre, seja pastor, seja barorixá, seja budista, seja rabino. Eu acho que no momento que um cara desse desinforma, que sobe no púlpito, bicho, e fala as aberrações que esses caras fazem, eu acho que aí ele extrapolou o direito dele de fé. Uma coisa é você ser contra aborto, beleza, tá na regra do jogo. Você falar que ser gay é coisa de tá errado, tranquilo. É um crime, mas ainda dá para, dentro do direito, da fé, aquela coisa, dizer que o homem é melhor do que a mulher? Pode até ser. Agora, desinformar, mentir, como esses caras mentiram, como eu vi um pastor aqui na região falar que quem tomasse a vacina ia pegar AIDS, bicho. Tá entendendo? Falar que todo mundo que é de esquerda é bandido. Tá compreendendo o que eu tô te falando? Eu acho que no momento que o cara. Acho que tem que ter um certo limite, bicho. Eu acho que essa questão da liberdade de expressão é um assunto muito delicado que é necessário a gente debater realmente e impor o que é limite da liberdade de expressão. Você fazer uma análise é uma coisa. Agora, você mentir e Pregar, pregar mentiras para você, né, ter dividendos políticos já não é do jogo, né? Não é do jogo. Eu acho que tem que penalizar pastores, tem que penalizar padres, sim, porque senão, bicho, não vai dar certo. Penalizar André Janones, tá entendendo? Pelas mentiras que ele prega, penalizar os caras que pregam mentira no campo da esquerda também. Isso é claro. Eu acho que tem que começar assim, bicho. Se a gente não, talvez se a sociedade civil não começar a se atentar para essa questão que é a desinformação e a mentira, não adianta, a gente vai ter daqui a 4 anos, não vai ser Bolsonaro, vai ser o Flávio Bolsonaro. Daqui a 4 anos vai ser um Nicolas, desse merdinha aí, desse moleque aí, vai ser uma Zambelli, que vai continuar com esse inferno, bicho. Eu acho que está na hora de começar a penalizar, sim. Penalizar todo mundo que prega desinformação, meu camarada. E aproveitar que o Xandão tá nessa batida, né? Mas também é o seguinte, aí é um outro erro que eu percebo, né, Léo? Você deixar o Xandão ter esse superpoder, bicho. A galera caiu de pau. Nas férias teve um tumulto com o Glenn. Tá entendendo? O Glenn, de certa forma, ele foi um pouco mal interpretado em algumas coisas. Quando ele disse a questão do Xandão estar interferindo como ele está interferindo, tem dois lados aí. Na visão do Glenn, é que você não pode dar superpoderes para um juiz. E aí a gente viu o estrago que um juiz teve, que foi o Sérgio Moro. Sim. Começou ali, e acabou hoje virando senador da República e o caos que ele causou no país. Não estou dizendo que o Alexandre de Moraes vai seguir o mesmo exemplo. Mas pode. Porém, todavia, dar superpoderes para o Xandão tem um fator que pouca gente não pensa. A política, bicho, ela trabalha em ciclos. Se hoje todo mundo está dando esse apoio para o Xandão, existe um precedente que pode acontecer daqui a 6 anos. Lembra dos 2 últimos ministros do STF? Aqui eles servem. Vamos dizer que daqui uns 6 anos, talvez alguém desses 2 vai ser ministro do TSE.
E se eles... Eu não estou dizendo que o Alexandre de Moraes fez coisa irregular. Ponto. Ele fez até coisa muito certa. Ele combateu o que deveria ser combatido. Mas a grande mídia não enfatizou o que ele fez. Tá entendendo? Não foi explicitado o que ele fez. Quando o Nunes Marques e o André Mendonça forem presidentes do TSE, vai que eles, aí sim, manipulem todo o jogo político. Vamos dizer que isso aconteça daqui a 6 eleições. Tem a eleição de 2024, 2026, 2028, as eleições de 2030. Tem muita coisa que as pessoas não entendem. A política ela não é uma coisa de hoje. A política ela vive de ciclos. Tony, né? No caso assim, eu acho que não acho que o Bolsonaro talvez, né? Mas acho que nem ele está morto, mas a extrema-direita não está. Entendeu? Eu acho que esse que é o que a gente tem que entender. A extrema-direita do Brasil ele não morreu com o governo Bolsonaro. Né? Ela não morreu com o governo Bolsonaro. E isso é preocupante. Né? E sobre a questão da atuação do Alexandre de Moraes, né? Coisas ilegais ele não fez. Não. Mas assim, acho que sim, que são coisas que a gente apoia, porque, por exemplo, por em cima dos fascistas. Mas se caso ele fizesse algo contra um campo progressista, que ele pode fazer, porque ele não é um cara progressista. Alexandre de Moraes é um cara conservador. Alexandre de Moraes é um cara, né, de ligações diretas com a direita no Brasil, e ele pode descer a porrada também não na esquerda. Isso aí você pode ter certeza. Né? Como desceu, né? Assim... o Supremo Tribunal prendeu Lula, cara, né? Ratificou lá, né, a pressão do Vilas Boas. Então, isso a gente não pode esquecer. Então, hoje, o vento pode estar favorável e tudo mais, conjunturalmente, né? Mas, obviamente, ninguém aqui, eu não sou bobo, acho que você muito menos, Tony Dias, né? Nós sabemos que a conjuntura muda. É o que você falou, a política é feita de ciclos. Né? Hoje vou estar um ciclo na América Latina mais favorável aos governos progressistas, de esquerda e tudo mais, que amanhã pode ser outro. A gente não sabe, né Tony? Mas, Tony, eu acho que esse assunto a gente vai voltar ainda, né, em alguns outros momentos. Mas eu quero, já que a gente já está com quase 1 hora de programa, Tony Dias, né? Eu quero aqui, né, sair do Palavras ao Léo, sair desse debate e introduzir um outro debate aqui, talvez, não sei se mais agradável, mas de uma outra forma, que é um debate, que é um outro quadro do programa, que a gente há muito tempo não faz, que é esse aqui, Tony, ó. A treta cultural, Tony Dias. Estava com saudade desse quadro, treta cultural, Tony Dias. E a treta cultural de hoje, Tony, né? Não sei se você viu, você é um cara bem informado, você sabe. A Anitta concorreu ao Grammy, né? Concorreu, né? Eu nem sei se o prêmio era de artista revelação de 2022, Tony Dias. E a Anitta perdeu, né, esse prêmio para uma outra cantora, né, chamada Samara Joy. Não sei se você conhece essa cantora, é uma cantora de jazz, Tony Dias, né? Tem uma voz linda, né? Eu não conhecia a Samara Joy, Tony Dias,
E depois que teve que a Anitta perdeu esse prêmio, eu fui conhecer. Tony Dias, a voz da menina é muito bonita, as canções são muito, né, de bom gosto. Então, assim, eu sinceramente acho que Grammy, Oscar, essas premiações, o Tony, né, também, o Emmy, né, são todas umas premiações assim que, porra, sem, para mim não dizem porra nenhuma sobre uma obra artística, né, mas existem, né, ah, e essa cantora Samara Joy, ela ganhou no lugar da Anitta, mas o mais importante não foi isso, porque isso faz parte da questão, né, é que, né, os fãs da Anitta, Tony Dias, eles invadiram, né, invadiram as redes sociais da Samara Joy com ofensas assim das mais baixas contra a cantora. E eu acho que eles nunca ouviram a Samara. Eu não tinha ouvido, acho que muitos daqueles fãs da Anitta sequer sabem que era a Samara Joy. E foi assim, coisa devastadora. Isso aquilo, outro. E aí, Tony Dias me passou o seguinte termo na mente: Anitta Minions. Será que. Aí eu já vou ampliar um pouco mais a discussão. Será, Tony Dias, que agora, a partir de agora não, já de um processo de algum tempo, né? Nós vamos ter Minion para tudo quanto é coisa. Vai ter Bolsominion, Lula Minion, Ciro Minion, Anitta Minion, né? Quer dizer, agora você gostar de um político, de um time de futebol, de uma cantora, de um cantor, será que você não vai ter que partir para esse lado dessa cegueira, né? Isso é o dado da nossa sociedade hoje, Tony Dias. Não estou nem pedindo para você comentar se a Anitta merecia ou não merecia o Grêmio, porque eu acho que isso nesse caso, é o de menos. Eu quero que você comente essa reação. Está tudo minionizado, Tony Dias? Léo, a gente vive um fenômeno, uma coisa que eu venho falando já há algum tempo. A gente vive, não são mídias sociais, são mídias antissociais. A gente está vivendo uma exposição ao mundo virtual que é uma coisa muito nova. Tem 10 anos, bicho. O Orkut tem o quê? Tem 15 anos, mais ou menos? Orkut 2000. Nem existe mais, né? Não, estou falando que o Orkut, vamos botar o Orkut que começou essa loucura toda. O ICQ, bicho. O ICQ tem o quê? 25 anos que teve o ICQ, depois teve os chats do UOL. Tá entendendo? Então são coisas muito novas, que praticamente é da minha geração para trás. Então eu acredito, bicho, que ainda é uma coisa muito recente e que depende muito mais da gente compreender, porque hoje em dia a gente vive um mundo hiperconectado, meu camarada. Tudo é conectado, tudo é muito rápido demais. Tudo é muito rápido. Mas por que precisa ser tudo no ódio? Essa é a minha pergunta, sabe? Essa é a minha Eu vou chegar no ódio, bicho. Eu vou chegar no ódio. É tudo muito conectado, é tudo muito rápido. E o que acontece? A gente tem uma geração, a geração dos milênios. Os milênios eles foram criados dentro do mundo virtual. Os milênios eles têm muita dificuldade de compreender o próximo. Então, o que acontece? Eles não conseguem entender. Isso tem muito. Muita psique, bicho, é muito esse problema de manada, de grupos e também de estímulo. Porque o que acontece? Eu vivo muito o mundo de mídias sociais. Não tenho milhões de seguidores, mas eu estudo, eu aprendo muito, interajo. As mídias sociais me ajudam para algumas coisas, tá entendendo?
A gente se conheceu através de uma mídia social, Sim. entendendo? Então tem seus lados positivos, mas esse efeito de manada, isso é uma coisa muito. Ela é influenciada, bicho, pelas campanhas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma rede aí de 200 mil pessoas, aí ela se sentiu ofendida que a Anitta não ganhou, ela promove o compartilhaço no Twitter, bicho. E aí as pessoas vão pegando aquele ódio e vão querendo também fazer a mesma coisa. Então é um fator psicológico, porque o acesso e a propagação é muito rápida, Léo. É muito rápido. Tá entendendo? Então, essas pessoas, elas passam a odiar de uma forma involuntária. É clique, bicho. Clicou, pô, o cara fala assim, foda-se, sacaneou a Anitta, então problema. Então, é uma coisa, é um comportamento que ele é muito novo ainda. E o que assim, você que é um cara que estuda essa questão da tecnologia da informação, trabalha com isso, o que os algoritmos, né, estimulam esse comportamento, né? Sabe por que estimula? Por exemplo, os caras ganham muito dinheiro com isso. Tu imagina, por quê? Tudo é aquela porra do AdSense. O AdSense são aquelas caixinhas, aqueles pop-up ali que gera. Quando você tem um engajamento muito grande, o algoritmo ganha mais dinheiro, porque o que acontece? Quando está todo mundo clicando ali, tá vindo ali os anúncios ali na sua timeline. Tá entendendo? Então, várias marcas que são ligadas à Anitta, marcas de perfume, marcas de roupa, marca de calcinha, marca de sapato, marca de batom, tá ali sendo jogado para aquelas pessoas. Porque o cara que está fazendo uma campanha, que está fazendo marketing, ele não quer saber se a Anitta está sendo elogiada ou se a Anitta está sendo xingada. Se o Grammy está sendo xingado e o Grammy está sendo elogiado. O problema é que a hashtag Anitta está movimentando alguma coisa. Só que o ódio, ele é mais fácil de propagar do que o amor. Sim, você está certo. Então, o que acontece? Olha, isso não é totalmente novo, né? Não sei, eu acompanho muita história da música, né? E teve os festivais, né, internacional da canção no Brasil, que eram transmitidos chegaram a ser transmitidos pela TV Record, depois pela Globo. Tinha isso, né? Teve um festival que era o 68, né, que ganhou, para não dizer que não falei de flores, né? Que o Chico Buarque foi vaiado, né? Para parcela do público. É do né? Lobo. Não, Chico Buarque com Sabiá, né? Que foi uma composição dele com Tom Jobim. Mas quem ganhou foi o Ponteiro, não foi? Não, isso foi em 66. 68 foi, para não dizer que não falei de flores, com. Não, essa que perdeu. Não, perdeu para Sabiá, desculpe, isso aí. Né? E o público ensandecido vaiou Chico Buarque, cara. Né? Então não é totalmente novo, né? É diferente, mas não é novo, né? Não, mas aí tinha uma outra percepção. Aí era um concurso, tá entendendo? Tinha as torcidas ali na hora, mesma coisa que escolha de samba, de escola de samba. Sim, claro. No caso da Anitta, não tem muito a ver com isso. O caso da Anitta é uma coisa que é gerada pelo próprio algoritmo. Não é espontâneo, né? Não é espontâneo, você está falando. O samba enredo e o lance 68 é espontâneo. Isso, a da Anitta não é. Né? A Anitta não é espontâneo. Da Anitta é uma movimentação mercadológica, é uma dinâmica de rede que está por trás para poder gerar grana. Que isso gera muita grana. E olha só, e a Anitta percebeu isso, porque ela é uma mulher inteligente, ela percebeu isso e ela usa isso para proveito próprio, né? Ela usa, porque ela tem uma equipe boa. Ela tem uma equipe boa que está muito plugada nisso. É mais ou menos o que acontece no Big Brother, bicho. O Big Brother hoje ele é mais fenômeno de rede
ele gera muito... A galera odeia o Big Brother, mas é o programa mais lucrativo que tem. Pois é. Porque é comentado. Porque mesmo quem odeia vai para a rede social e comenta aquela porra. Quem odeia e quem ama. Uhum. Então, esse caso da Anitta, ele não vai ser o único, não. Para você ter um exemplo, para você ver um exemplo de ódio. Um exemplo de ódio. Eu fui fazer um teste ontem, que aí eu botei a foto do Bolsonaro e do Sérgio Moro com a camisa do Flamengo. E falando lá no Facebook. Teve uma interação de 25 pessoas interagiram. Eu estou falando do universo de Tony, que é um universo pequenininho. Sim. Tá? Não vou comparar isso a Anitta, não, que a Anitta é coisas... Não, 25 interações, comentários, aquela coisa toda. Aí hoje eu fiz uma postagem séria de um projeto que eu estou fazendo, 4 pessoas comentaram. Pois é. É a mesma coisa. Eu boto foto da minha filha, todo mundo comenta. Eu boto coisa falando de política, é ignorado, cara. Então, a gente tem que entender muito bem como funciona a dinâmica de rede. Ainda mais na questão dos jovens. Os jovens, os milênios, eles têm uma visão de mundo muito centrada nesses debates de polarização, nesse maquineísmo, essa coisa de bem e mal binária. Essa geração ela é até engraçada, porque eu estou falando isso, porque eu estou fazendo... Não sei se você já ouviu falar na coqueluche do momento da tecnologia, que é o chat GPT. Você já ouviu falar nisso já? Nunca entrei, mas já. Estou acompanhando a discussão. Então, eu estou fazendo vários testes nessa brincadeira. Eu fiz até um projeto, bicho. Eu fiz um projeto que eu tô doido. Ele vai ser aprovado. Esse projeto. É um projeto muito maneiro que eu tô fazendo com os malucos aí. Mais maluco que você, Tony Dias. Não. Maluco assim no sentido. São profissionais, a grande maioria são professores, para uma parada que eu tô fazendo com os caras aí. Eu usei o chat inteiro para fazer a parada. Eu usei mesmo. Queria fazer um teste. Só que eu usei, mapeei e tá lá mapeado bonitinho. E mandei para as pessoas. As pessoas, ficou maneiro, pá. O que vai acontecer? Vai ter um dia que eu vou ter que defender. E todos eles falaram mal do chat. Eu vou mostrar. Aqui o projeto foi feito assim, com isso, usei esse recurso aqui, papapá. Por quê, bicho? Não tem como voltar mais atrás nessa porra. É verdade. Não tem. Para você ter uma ideia, as Big Tech estão mandando a galera embora. O chat GTP, eles já conseguem fazer programação básica. Se você, Léo, quiser montar um aplicativo hoje, sendo leigo, usando o chat GTP, ele te dá todas as linhas de comando e você consegue montar um aplicativo básico, normal. Isso já está, isso que está... Muitas pessoas estão falando nessa coisa dos desempregos da Big Techs. Os caras estão mandando embora, bicho. Diversos programadores, desenvolvedores, eles estão usando as suas inteligências artificiais para programar e desenvolver. A Google lançou ontem, dia 8, a Google lançou o chat dela. A Microsoft lançou o Bing. Já são 3. Existe uma para edição de texto, bicho, que eu uso aqui para fazer correção de texto. Os caras me assustam. Eu estou usando uma para fazer fotografia. Eu boto uma foto lá, ele corrige a foto e parece que foi o melhor fotógrafo do mundo que fez o Sebastião Salgado, né? Porra, Sebastião Salgado, bicho. Caraca, se eu quiser, ele faz a foto ficar igualzinho do Sebastião Salgado. O nível das inteligências artificiais. Então, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto. Não, você estava falando justamente do engajamento,
Exatamente. Então, como você vai frear isso, cara? Se você tem inteligências artificiais que estão fazendo isso tudo. São coisas muito complexas, Léo. Então, eu acho que está na hora da gente começar a entender que esse caso da Anitta, isso é muito mais uma questão de algoritmo, é muito mais uma questão tecnológica do que as pessoas estarem torcendo para a Anitta ganhar ou não. Ela se aproveita disso. Sim, ela se aproveita. Mas o fenômeno, quando é lançado, bicho, é sinistro. É sinistro. As mídias sociais, bicho. E a humanidade vai para isso, Tony? Cara, eu já estou vendo um movimento. Eu estou vendo um movimento aí, já é uma coisa mesmo de que é o seguinte. Vamos botar aí que 80% das pessoas vão ficar zumbi. Zumbi, vão ficar minion. Lula Minion, Ciro Minion, Tebet Minion, Anitta Minion, Hulk Minion. Pô, você tem Minion dos corruptos da Ambev, bicho. Pois é. Uhum. Você tem Minion, tu tem Flamengo Minion, você tem Vasco Minion, você tem Malafaia Minion. Tu tem Janones Minion. Então o Minion vai existir. Agora, está tendo um movimento que é a Sociedade 5.0, que vão ser pessoas que vão conseguir viver, que vão sair do mundo tecnológico e vão viver mundos anacrônicos. Mundos digital, vão viver mundos anacrônicos. Analógicos. O processo analógico ele vai voltar. E vai ser um movimento que vai ser um movimento mais encantador. E o chat GTP ele vai ajudar que isso aconteça. Aí que está uma grande sacação. Não adianta você ter o chat na mão se você não souber nada de filosofia. Se você não souber questionar a máquina. Porque se Mas aí que tá, pelo que eu entendi, esse chat GTP, ele te dá a resposta, né? Não é isso? Se você não souber fazer a pergunta. Tá, tudo bem, é uma questão, mas assim. Entendeu? Mas se te derem a pergunta, você fala. Mas as pessoas não sabem fazer pergunta, bicho. Léo, eu vou falar uma coisa. Bom, eu sou professor, eu lanço a pergunta lá, olha, explique para mim as razões do surgimento do pensamento iluminista no século XVIII. O cara bota essa pergunta e vai estar lá a resposta, não? Vai estar a resposta básica. E aí? É genérico. Agora, não, sim. Mas para um trabalho que ele quiser falar, ele vai utilizar aquilo, né? Ele vai utilizar. Beleza, mas isso aí ele pega em livro. Ele vai para a biblioteca, ele pega no livro. O lance do GTP, bicho, que a galera não está entendendo, é o seguinte. Não adianta você fazer as perguntas primárias e básicas. Por exemplo, você fez uma pergunta, o não sei o quê, do iluminismo, o cara vai te dar aquela resposta que está no livro lá. Se o cara souber a pergunta, ele vai perguntar quais as consequências que o iluminismo fez que causou todo um processo. Ele não vai te dar aquela pergunta padrãozinha. Ele vai te dar uma contextualização e sugerindo que você procure outras fontes. Está entendendo a complexidade da inteligência artificial? 80% vai perguntar quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Aí se você pergunta quais as consequências que aconteceu para o país quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? Quais eram os momentos políticos da Câmara? Tu está entendendo onde que a filosofia entra? E aí que a filosofia, o ajuste dessas máquinas, ela vai ter um papel primordial hoje, a filosofia e talvez até a sociologia.
A área de humanas com o GTP Chat, bicho, em vez de muita gente da área de humanas, porque a área tecnológica está adorando o GPT-Teste. Muitos programadores estão felizes com o GPT-Teste. Porque eles botam a linha de comando básico ali, bicho, e eles começam a fazer outras coisas. O mundo tecnológico ama o GPT-Teste. A área de humanas, mais uma vez, vai ignorar isso. Vai ignorar, e aí começa as pessoas falando: ah, mas isso vai ser prejudicial para o ensino. Não, bicho, isso é o ensino. Porque se você souber formar o seu aluno para que ele saiba usar o chat, fudeu. Não. É igual quando você dá... Não sei se você pegou a calculadora financeira. Sim. Como é que é? Qual é o nome? XP, né? Não, HP. HP. Não, isso é ruim. Porra, bicho. Tem pessoas que eu conheço que usam a porra daquela calculadora, só sabe fazer aqueles cálculos ali básicos. Pô. Agora, como eu aprendi a fazer na mão, o cálculo na mão, eu consigo tirar muito proveito da HP. Porque o lance da tecnologia é você saber, não é você usar a mesma métrica. Tá entendendo? Não é você usar a mesma métrica. Eu uso o chat todo dia, eu tô usando, bicho. Eu tô usando ele para tudo que eu faço, eu uso ele. Ele te dá uma base, para você, que ele te dá, vamos dizer assim, ele facilita a sua vida na busca, na hora de você pesquisar. Agora, na hora de executar, com aquelas... É a mesma coisa quando você faz uma tese. Quando você fez aí a sua monografia, a sua tese, você não teve que ler uma porrada de livro? Uhum. Para você decidir o que você ia colocar ou não, o que fazia sentido? Uhum. O chat, ele funciona nessa seleção dessas informações. Ele vai te dar essa resposta mastigada? Sim, ele vai te dar essa resposta mastigada. Mas é porque você quer a resposta mastigada. Se você fizer uma pergunta mais rebuscada, ele vai te dar uma resposta mais rebuscada também. Mais uma rebuscada, ele vai te apoiar em várias coisas. Então, é uma ferramenta que, inevitavelmente, o aluno vai usar. O aluno usa o Google para fazer pesquisa? Sim. O aluno usa pesquisa. Não tem os malandros lá que pega lá a pesquisa e dá um Ctrl+C e entrega para o professor? O professor, Sim. Se tiver com vontade, ele não descobre? Sim. No chat GPT ele não descobre. Porque a linguagem vai de acordo com a sua interação com a inteligência artificial. Entendi. Se você é cartesiano, ela vai ser cartesiana. Se você é imaginativo, ela vai ser imaginativa. Se você é filha da puta, ela vai ser filha da puta. Se você é mentirosa, ela vai ser mentirosa. Ele analisa a tua personalidade, é isso? Cara, eu vou te falar uma coisa. Ele analisa sim. Porra! Ele analisa. Porque eu e o Theo a gente usa junto. Só que os caras ainda não liberaram essa função. Dela começar a interagir com você. Então, se você e o Theo fizerem a mesma pergunta, a resposta vai ser diferente no chat? Dependendo da forma que é escrita a pergunta. Por isso que eu te Não, falo. tipo assim, você um vai... diferente. É? Porque deixa o Theo perguntar da maneira que ele pergunta. Isso, estou falando isso, né? E aí eu pego a maneira... o chat vai interpretar. Não, essa é uma pergunta de uma criança de 10 anos, então eu vou responder... Não sei se ele vai dizer que é uma criança de 10 anos, mas ele vai pensar o seguinte: essa pergunta tem poucas informações. Tá entendendo? Entendi. Essa pergunta tem poucas informações. Essa pergunta aqui é um pouco... Por isso que eu falo que quem souber ter noção de filosofia e souber fazer as perguntas, vamos dizer assim, certas, vão ter respostas sofisticadas. E essas respostas sofisticadas,
o cara consegue se apropriar dela e consegue ter uma base para poder evoluir. Pois é. Agora, como a universidade vai encarar isso, velho? Não, eu já sei que vai encarar isso mal. Vai encarar mal, mas aí os caras pegaram a Não, vai encarar isso mal o pessoal de humanas. O que eu tô vendo já. Eu tô vendo já nas minhas redes as pessoas fazendo críticas. Mas eu não tinha parado para analisar. Eu não sabia que o chat, esse chat aí que você está colocando, tinha essas características, né? Tem, bicho. Porra, seu Facebook sabe mais do que você. Tu acha que esse chat aí não sabe mais do que a gente? É porque aos poucos ele vai entendendo. Para você ter uma ideia, ele vai liberar uma versão agora de $20. Vai ter essa basicona aí e ele vai liberar a porradona de $20. Sem prata, é? 120 100 pratas. Tu acha que a galera de 100 pratas vai ter a limitação? Tu acha que esses caras, porra? É o que eu tô te falando, cara. Aí vai entrar a questão de você compreender a tecnologia a seu favor, Léo. Tipo assim, se eu conseguir arrumar um esqueminha aí, bicho, eu vou continuar usando. Eu uso uma grátis aqui, que é excelente, um corretor de texto. Language Tool. Não sei se você já ouviu falar nessa parada. Não. Essa que eu uso aqui, ela faz correção do seu texto. Ela faz correção do teu texto. Então, você escreve, automaticamente, ela corrige o seu texto. E é boa. Aí entra uma questão, no início, quando eu comecei a usar ela dava uma porrada de erro. Até te mandei para você depois testar. Tu escreve para caramba. Quando eu comecei a usar ela, não são erros assim gramaticais, mas são formas de eu escrever que às vezes era um pouco desinteressante. Então ela te ajuda a você ter mais coesão na hora de você escrever. É um mix de inteligência artificial, pá, beleza. Eu uso ela, tem mais ou menos, eu uso a versão free, nem uso a versão paga. Cara, o meu texto melhorou significativamente em 6 meses de utilização da ferramenta. Porque de tanto eu ver os vícios que eu estava cometendo ali, os erros que eu estava cometendo, quando eu já começo a escrever, eu já não entro nesses vícios, nesses erros. Tá entendendo? Forma de apóstolo, concordância, verbo nominal, ela te dá a porra toda, bicho. Porra, mas... aí vai vir a galera de humano. Mas isso é horrível. Bicho, é uma nova forma de aprendizado. E Tony Dias, tudo isso porque a gente falou do Grêmio da Anitta, né? Exatamente, tá tudo ligado, bicho. Pois é. Né? Tony, vamos aqui, né, ir para o final do programa, já quase 1h30 de programa, Tony Dias. Você matou a saudade que você tem de mim, assim, bastante. E nós temos hoje, né, um novo quadro, Tony Dias. Um novo quadro, né? Porque, Tony Dias, nós sabemos que mistérios há por aí, né, Tony Dias? Eu não sou um cara que sou muito adepto de crenças religiosas, mas eu sei que, como Gilberto Gil, mistérios há por aí, né? E sei também, Tony Dias, que nós temos aqui na nossa audiência uma determinada pessoa, né, que faz assim algumas previsões do futuro, né, e que realmente essas previsões
vez em quando elas acontecem, Tony Dias. E pensando nisso, Tony Dias, nós criamos esse quadro aqui, ó. O Profetizei, Tony Dias. Calma aí, deixa eu botar aqui a nossa vinhetinha, que eu ainda não achei, ainda tá muito recente, ó. Profetizei aqui. Profetizei, Tony Dias. E meu amigo Tony Dias, né? O quadro Profetizei, né? Ele, obviamente, em primeiro lugar, não é nenhuma, digamos assim, não é nenhum desrespeito à crença de ninguém, né? Em primeiro lugar. E para apresentar esse quadro, Tony Dias, eu tenho aqui, vou apresentar uma entidade, né? Digamos assim. Na verdade, quem vai apresentar esse quadro, Tony Dias, é o nosso profeta do Apocalipse, é o nosso apóstolo do caos, é o nosso oráculo da decadência, é o nosso babalorixá de todos os infortúnios, Pai Toninho de MP. Fala, Pai Toninho, eu vou fumar até o meu charuto aqui. Isso é muito engraçado, cara. Para comemorar o primeiro Profetizei, né, do nosso Disrupções. Fala, Pai Toninho, qual é a sua profecia de hoje? Minha profecia é que os donos da Ambev, o trio do capitalismo brasileiro, vai sofrer sanções internacionais nos Estados Unidos pelo esquema bilionário de fraude contábil nas suas empresas no Brasil. Explique esse caso para a nossa audiência que talvez não saiba muito disso aí. Bicho, os caras há mais de décadas vêm sonegando impostos e adulterando resultados. Pelo menos há uns 10 anos, né? Pelo menos há uma década. E é justamente no momento onde eles ficaram bilionários, onde eles compraram empresas no mundo inteiro. Agora, Pai Toninho de MP, me diz o nome dos santos. Você só não falou o nome dos santos. Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Pois é. Beto Sicupira, quase Beto Sucupira. Bem brasileiro, né, cara? Bem brasileiro. Isso é muito doido, bicho. E a grande mídia não está prestando atenção. Primeiro, eles são os maiores anunciantes do Brasil. Veja quem patrocina a seleção brasileira. Só para esclarecer, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcelo Telles são donos da Americana, né? Acho que é importante. Os donos. E não sei se o Sicupira e o Telles são da Ambev também. São também? Ou só o Lemann? Os três, eles são donos da Embev. Embev, lá fora é Embev aqui no Brasil, porque a Embev é a fusão entre a Interbril com a Ambev, que eles criaram a Interbril, onde compraram quase todas as marcas de cervejas do mundo. Eles são donos da grande empresa americana Budweiser. Pois é, né? Quilmes. A Quilmes. Eles são donos da Stella Artois. Eles são donos da Spaten. Eles são donos da Colorado. Eles são donos daquela mexicana, Sol. Né? Eles são donos daquela lá do Sul, Serra Malte. Eles são donos do Guaraná Jesus. Guaraná Jesus. Eu acho que eles são donos do Guaraná Jesus também. Que, aliás, o que fundou era a Comuna. Sabia dessa, Dona Dias? Norberto Jesus era a Comuna, né? Então, o que acontece?
o nível de fraudes que eles cometeram, contábeis, pode ser associado, sim, a um esquema de corrupção. Tem um detalhe aí muito interessante, a PwC, aquela consultoria internacional, a PricewaterhouseCoopers, que tem sede no mundo inteiro, que estava envolvido lá nos anos 2000, lá com a fraude da Enron, das .com, que fez a avaliação da Eletrobras. Interessante, bicho. Interessante. Que está dando um rebuliço no mercado financeiro. Só para lembrar, a Enron foi a primeira, antes de 2008, né, 2001, tinha tido uma grande crise no setor energético dos Estados Unidos, envolvendo essa empresa chamada Enron. Né? Enron, depois teve as .com, o mercado imobiliário americano. Então, está instaurado no Brasil hoje a crise do capitalismo, bicho. Os capitalistas brasileiros estão em confusão. Pois é. E talvez, como os americanos... Até porque os capitalistas brasileiros não são muitos, né, Tony Dias? Cá para nós. Porque tem os capitalistas mesmo, que tem os que se acham capitalistas, né? Não, tô falando de capitalista, bicho. Não estou falando de... dos que... Isso. Os capitalistas mesmo. Deve ser o quê? Uns 100 no máximo, né? Se chegar a 100. Se chegar a 100. São os grandes capitalistas mesmo, os bilionários, aqueles caras que movem fortunas, que tem negócios assim que o seu Joaquim, que tem 10 postos de gasolina, jamais terá. Entendendo? Aquele pessoal que apoiou o Bozo, né, no golpe, não é desse pessoal, não é desse grupo. Não é capitalista, não. Eles não sabem nem o que é capitalismo, porque esse capitalismo aí é comunismo. Porque eles repartem tudo entre eles. Tá entendendo? Então a galera está muito desinformada. Então, o que eu vejo é o seguinte, que vai ter investigações lá, porque essas empresas têm ações na bolsas americanas, e lá os americanos eles vão entrar com um processo maciço, porque a dívida é em dólar, a dívida não é em real. Então, vai ter muito problema aí para esses caras. Haverá consequências. Haverá consequências. Haverá consequências pela corte americana, ou até mesmo pela corte europeia, porque tem uma coisa interessante que talvez muita gente não perceba. No momento que uma empresa aqui, 3 caras do sul global, chega com uma mala de dinheiro e compra a principal empresa do capitalismo americano, que é a Budweiser, os caras também ficam com um certo receio, né? Os caras ficam com certo receio. Os caras compraram a Burger King na América Latina. Os caras são donos daquela marca de condimentos Heinz. Os caras têm muito... O Sicupira é dono de 10% da Light. E a Light está envolvida também em problemas contábeis. Tá entendendo? Porque uma coisa, Léo, é o seguinte, uma coisa é eu, você, o Zezinho aí, o seu Manuel, ter um erro contábil. Agora, tu imagina um cara, os caras que são mestres do capitalismo globais, porque eles pertencem a um seleto grupo no mundo. Eles pertencem a um seleto grupo no mundo, que não é qualquer lugar do mundo. Acho que nem chega nem a 3 mil bilionários no planeta. É um grupo seleto de bilionários. Se eu não me engano, são 40 e... Quantos brasileiros são bilionários? Quantos brasileiros são bilionários? Sei que aumentou, né? 62 brasileiros são milionários. 62 brasileiros são bilionários. 62 brasileiros são bilionários. Quantos bilionários tem no mundo?
2.750 bilionários. Isso em 2021. Uhum. Nós temos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Nem 3 mil são bilionários. E aí? Isso é um problema, né? Isso é um problema. Será que o pessoal, esses supostos liberais brasileiros, nunca pararam para pensar nisso? Não, nunca pararam. Isso eu posso te dizer. Nunca pararam. Você tem 2.750 mil. Pelo contrário, esse pessoal almeja ser esse pessoal aí. Nunca será, né? Assim, mas almeja. Tem esses caras como ídolos, como mitos. É o que a gente está falando do Elon Musk, né? O Elon Musk foi um monte de cagada na vida dele. É ídolo desses caras. Então, para você compreender essa brincadeirinha toda, bicho. Então, é um grupo. O Elon Musk nunca criou porra nenhuma, né? O que o Elon Musk criou? O Elon Musk ele compra, bicho. Cara, olha só. O chat GPT é do Elon Musk, é das empresas dele. Só para você ter uma ideia. Em 5 dias, eu voltei para o chat, porque o chat é um bom exemplo. Os 5 dias de funcionamento, o chat chegou a 1 milhão de usuários. O chat chegou a 1 milhão de usuários em 5 dias. Os caras já vão vender uma assinatura a $20. Com certeza absoluta, desses 1 milhão, vamos botar uma coisa básica, vamos botar que 500 mil vão continuar usando o chat. Isso eu estou falando que é uma coisa muito rápida, não tem nem 3 meses. Provavelmente, ano que vem, essa empresa já vai ser bilionária. É um nível muito alto, bicho. É uma escala muito alta. É uma escala muito alta. E o Elon Musk comprou essa empresa. Tu acha que foi o Elon Musk que criou a Tesla? Claro que não. Já existia antes dele. Tu acha que ele comprou aquela Starlink? A SpaceX, foi ele que comprou? Não. Ele tem o capital. Ele tem o dinheiro. Ele vai lá, olha assim. O que vai dar dinheiro? Porque, cara, por exemplo, se eu tenho grana, se o Tony, o Tony tivesse grana, se eu fosse um cara com grana, eu ia montar uma empresa de energia solar. Vai dar grana. Tá entendendo? Eu ia montar uma empresa de energia solar. Vai dar dinheiro nos próximos 20 anos, porra. Então são coisas que são muito simplórias, bicho. Então a galera tem que entender, bicho, não tem que idolatrar bilionário. São só 64 bilionários no Brasil, 200 milhões de pessoas, só tem 64 bilionários. Eles detêm mais de 80% da renda do Brasil. Não dá para você babar ovo de bilionário. Principalmente se você não é um deles, né? A questão é essa, né? Principalmente se você não é um deles. O problema é que tem um monte de liberal brasileiro, liberal, assim, classe média, né? Em geral, que tem esses caras como ídolos. Olha um Bill Gates, um Steve Jobs, um Bill Gates até criaram alguma coisa, né? Digamos assim. Mas, assim, olham esses caras, né? Warren Buffett, né? Warren Buffett nem tanto, porque o Warren Buffett, né, deu porrada na lei da herança, né? Essa questão da herança e tudo mais. O Jorge Soros é comunista, então eles não têm muito essa... Mas olha um cara como Elon Musk, assim, e botam ele no totem. Olha um Paulo Guedes, por exemplo. Eu já vi gente da minha relação. Não, o Paulo Guedes é um grande economista, por quê? Ele sabe ganhar dinheiro, como você falou, né? Entendeu? Então, na realidade, você tem
Enquanto houver esse tipo de pessoas no mundo, esses idiotas úteis, né, esses caras vão continuar prosperando. Esses caras vão... Porque é necessário isso para esses caras continuarem. Porque o dia que as pessoas acordarem, né, para entender o quão injusto é isso, o quão injusto o Elon Musk existir, não existir como pessoa, né? Como pessoa tem que existir. O que eu estou falando é existir como esse ser, essa entidade que compra uma empresa num dia para falir ela no outro dia, como ele fez com o Twitter, né? Né? O que é o Twitter hoje? É uma rede em decadência. É uma rede em decadência. E ele fez essa decadência. Ele desvalorizou. Talvez para não sei qual o objetivo, né, dele, mas tem um objetivo. Ou às vezes não. Ou às vezes apenas assim, sabe? Vou comprar essa porra porque eu não gosto dela. E vou deixar falir. É uma coisa de vaidade, é uma coisa de ego, né? Uma coisa de megalomania. Não sei se enquadra nesse sentido, nesse caso, né? Mas, assim, é uma coisa que, enquanto houver pobre, né, que idolatra esses caras vão se alimentando, né, desse... E, obviamente, também tem uma questão da estrutura hoje do capitalismo, que é cada vez mais concentrada, né? Eu acho que quando você fala esses dados que você falou, 62 bilionários no Brasil, nem 3 mil bilionários no mundo, você só está reforçando a impressão que a gente tem, mas com dados, de que cada dia mais o sistema capitalista concentra cada vez mais renda, né, e na mão de poucos. Exatamente, né? Bicho. E não tem como sustentar isso a longo prazo, né? Não tem como sustentar isso a longo prazo, né? Por isso que grande parte da burguesia hoje, ou uma parte dela, é a favor do programa de renda mínima, né? Uma parte da burguesia é a favor disso hoje. Mas é porque eles veem, cara, porque a renda mínima ela vai ter que entrar justamente para poder dar mais grana para eles. Né, óbvio. Porque se não tiver, porque, cara, eu não gosto muito de falar dessas coisas porque eu sou meio, vamos dizer assim, como se diz? Eu enxergo coisas bem complexas. Tá entendendo? Tony, acredito que a gente está entrando no conceito de o ser humano como a gente tem aí, ele vai acabar. O ser humano orgânico. Essa é uma outra profecia, hein, Tony Dias? Hein, Pai Toninho? Essa é uma outra profecia, hein? Isso aí é uma teoria minha da evolução de espécie. Eu acho que a gente vai se tornar máquina mesmo. Eu acho que em alguns séculos o ser humano normal não vai existir. A gente vai ter várias pessoas aí mescladas com robô, ciborgue, sei lá. A gente vai viver um mundo bem apocalíptico. Essa é uma visão que eu tenho. Então, o que esses caras fazem, eu acho que tem que ser pensado, tem que ser analisado e tem que ser debatido. Esses caras vão sofrer alguma coisa. Não demora muito, eles vão ter que pagar pelo que eles cometeram. Então, Tony Dias, o seu profetizei, que a gente, né, expandiu para outras coisas, mas o seu profetizei de hoje é o pessoal Jorge Paulema, Beto Sucupira e Marcelo Teles, que faliram a Americana e estão falindo a Ambev, né? Ou Embev, no caso do capital. Eles não estão falindo. Há uma diferença muito grande entre a Ambev e a Americana. A Ambev, falir com a Ambev é muito difícil. Porque a Ambev, tudo bem. Tipo assim, detém... A Americana não é uma multinacional, né? A Ambev a Americana é uma multinacional. Estou falando, tipo assim, a diferença entre a Ambev e a Americana é que a Ambev, Americanas, ela tem uma rede de fornecedores muito maior do que a rede de fornecedores da Ambev. Sei. E cerveja, bicho, não adianta. Cerveja
A gente não vai parar de consumir, né, Tony Dias? Porque o que acontece? Cerveja, na verdade, você só bebe 10% da cerveja. Você tem uma cerveja de 600 ml. 540 ml é de água. Só 60% que é lúpulo, que é malte, que é acidulante, que é corante. Então você está dizendo que o custo de produção é bem mais barato, né? Bicho. O custo de produção ele demora mais porque você tem aqueles silos, você tem filtragem, você tem armazém, mas em si o produto você dilui ele. A cerveja é 60% só de cerveja, o restante é tudo água. É tudo água. A maioria é água. Tá entendendo? Então, tipo assim, se você pega uma latinha que é 350, você divide aí por 6, aí você vai ter aí 30%, 30 ml de cerveja. Então, é muito complexo entender isso tudo. Mas é aquela coisa, você tem que entender por uma ótica um pouco diferente. Tá entendendo? Então, tipo assim, o que pode acontecer é ações da Ambev desvalorizar, tá entendendo? Aí eles venderem algumas partes que ele tem da Ambev, tá entendendo? Mas ficar na situação da Americana, você acha que não? Não. A Ambev não fica, não. A Ambev não fica. A Ambev, talvez, eles vão ter que entregar papéis, tá entendendo? Porque, cara, os caras têm 60% do mercado brasileiro. 60, acho que eles têm 60%. O limite, o CAD botou 70%, que acima de 70% é monopólio. Então, eles nunca chegam ali a 70%. Então, eles ficam ali com 68%, 65%. Então, eles têm praticamente um monopólio do Brasil. Cara, os caras vendem muita cerveja, bicho. É muita cerveja que é vendida no Brasil. É uma droga legalizada. Então, os caras ganham muito dinheiro com drogas. Tá entendendo? Às vezes a gente critica os traficantes aí de droga, mas a gente não critica esses filhos da mãe, não. Pois é, né? A gente não chama eles de ladrão nem de corrupto, né? E nem de quadrilha organizada. Nem de quadrilha organizada. Nem de Ocrim, né? Não. Então, nem faz PowerPoint, aquela coisa toda. Porra, não fala desse cara não, maluco. Não fala. Mas, Tony, seu profetizei de hoje está registrado. Nós vamos, né, verificar isso no futuro, mas eu acho que a sua profecia, particularmente, sua profecia tem uma grande possibilidade de se realizar, principalmente em torno aí da investigação nos Estados Unidos. Então, o Brasil não vai dar em porra nenhuma, né, Tony? Né? Mas no Brasil vai levantar a bola do Lula capitalismo. Isso aí. Isso aí vai acontecer. Isso aí. Né? O Lula pode sentar porrada. O Lula agora, eles não são tão santos assim. Tá entendendo? Então, tem essa possibilidade. Mas, bicho, eu não vejo muito bons olhos que esses caras têm, não. Eu torço para que eles tomem aí uma traulitada aí boa, né? Preso eles não vão, mas que pelo menos tipo assim, botarem nos livros de história que os capitalistas brasileiros são safados, beleza. Não vê aquele Carlos Ghosn lá da Nissan? Sim, ele se ferrou, né? Tá entendendo? Ele se ferrou. Mas se ferrou porque fez lá no Japão, né? Bicho. Se fizesse aqui no Brasil, ele seria ministro do Bolsonaro. Tony Dias, depois desse profetizei, Tony Dias, né? Esse novo quadro que a gente estreou hoje, né? Eu vou só me resta despedir de você, Tony Dias, e de nossa audiência qualificada. Disrupções voltou com carga total. Agora, todas as sextas-feiras, Tony Dias, né, transmitido ao vivo pelo Facebook, né, pelo nosso canal de Disrupções. E acompanhe a gente, meus amigos e minhas amigas, pelo nosso Instagram e justamente pela nossa página no Facebook também, pelas nossas redes sociais. E, principalmente,
pelo Spotify também, como não, né? E principalmente interage com a gente, né, Tony Dias, que a gente quer também mais audiência, né? Tony, meu bom, prazer em reencontrá-lo, né? Esse ano promete, né, Tony Dias? Se o ano inteiro for igual a janeiro, eu não sei se a gente chega vivo ao final dele, né? Mas vai ser interessante, né, Tony Dias? Será interessante, né? Está sendo interessante. Tá. Então, Tony, abração e até a semana que vem. Tchau. Acabou.